Começa agora pela Rádio Catedral FM, Retiro Quaresmal com Padre Sérgio Luiz. Olá, tudo bem com você? Como você está? Talvez você não esteja sentindo que está tudo bem. E mesmo que a sua fase não seja onde as coisas transcorram bem, saiba que aí mesmo, para essa situação que você passa, há uma providência de Deus. E que você acolha esse momento que nós vamos meditar como um tratamento espiritual. É verdade, é isso mesmo. Oração, minha gente, é tratamento espiritual, é terapia divina, é terapia da alma, terapia do espírito, para as feridas da nossa alma. Você aceita? Então, abra-se. Não sou eu que vou cuidar aí do seu coração, mas eu sei que o Espírito Santo pode usar as minhas palavras para cuidar de você. Então, deixe-se cuidar por Deus. Vamos orar? Nas palavras de Paulo Justiniano, que viveu ali no século XV, início de século XVI. Se eu olhasse, Senhor, para meus pecados, hesitaria em esperar em Deus. Mas se considero sua misericórdia, não há limite para a minha esperança. Caindo, eu me quebrei, me dispersei e me sujei. Quem virá me ajudar, me recolher e me purificar? Quem virá restituir-me a inocência e a tranquilidade? Minha alma espera no Senhor. Põe tua confiança nele. Como prometeu, ele levanta os que caem. Eu caí, sim. Mas tu és meu Deus e meu Rei. Segundo a medida infinita da tua grandeza e da tua bondade, ergue-me e eu ressuscitarei. Amém. Amém. A nossa meditação vai muito na linha dessa oração que eu fiz, do Paulo Justiniano, porque o tema desse 20º dia, olha, metade do nosso caminho. Toma consciência disso, intensifique o seu tempo quaresmal, intensifique a sua busca, você só tem a crescer com isso. E hoje, nesse 20º dia, eu quero meditar com você sobre a oração e a confissão dos pecados. Ontem eu falava sobre o perdão, a realidade necessária. Ontem não, né? Anteontem. Antes de ontem. Ontem eu falava com você sobre a comunhão dos santos, mas é uma sequência. O perdão, a comunhão dos santos, porque é nessa comunhão dos santos que eu também sou cuidado, eu firo o corpo, mas eu sou perdoado. Então, um desdobramento agora, a oração e a confissão dos pecados. E por que eu não quis colocar na sequência da meditação falando sobre o perdão e logo depois a confissão dos pecados? É porque é no contexto da comunhão dos santos que eu vou me confessar. Vamos recorrer à palavra. Primeira Epístola de São João, capítulo 2, versos 1 e 2.
primeira epístola de João, capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ninguém, gente, ninguém pode reconhecer que alguns de seus erros constituem-se em pecado se o Espírito Santo não o convencer de tanto. Você vai achar que é um erro, você não vai considerar aquilo ali pecado, uma quebra. Se você, diante de alguma situação, sente que ofendeu a Deus e feriu a sua comunhão com Ele, e consequentemente com alguém e com você mesmo, é porque o Espírito Santo o está levando a essa consciência. Vamos nos recordar de São João, capítulo 16, verso 8. Diz Jesus a respeito do Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Todavia, minha gente, o Espírito não convence tão somente a respeito do pecado, mas também da justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a salvação em Cristo. E o juízo que é exercido na misericórdia para com todo aquele que se arrepende. Então, o juízo de Deus é a misericórdia se exercendo para aquele que se arrepende. Essa consciência que o Espírito Santo produz no coração daquele que se reconhece pecador leva a pessoa à oração, pois faz brotar um pedido de perdão. Como aquele que está presente lá na parábola do Pai misericordioso em Lucas, no capítulo 15, especialmente destacando aqui os versículos 18 e 19, quando aquele jovem ali diante do pai chega, ele pensa que ele vai falar: olha, eu vou chegar perto do meu pai e eu vou dizer: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. De fato, minha gente, a primeira confissão que se faz não é do pecado, mas do amor de Deus, ainda que indiretamente. Mesmo que você não diga: eu confesso que Deus me ama, mas indiretamente há uma confissão desse amor de Deus. Veja que nessa parábola que eu citei do Pai misericordioso, em Lucas 15, de 11 a 32, o filho mais novo, ele sabe que pode voltar para casa e que será acolhido pelo pai. A decisão em voltar cabia ao jovem, mas a abertura amorosa do pai era prévia. O filho precisava voltar, era um movimento que cabia a ele, mas o pai já estava ali aberto. O coração do pai nunca se afastou do filho, como o coração de Deus não se afasta de nós. Isso já demonstra que o amor do pai precede o nosso próprio movimento de volta. É aquilo que a gente diria que é o primado da graça, como já meditamos lá no início do nosso caminho quaresmal. A resposta do pai diante da disposição do filho
foi a compaixão. É assim que o Pai do céu responde à nossa atitude, mesmo que ainda não seja expressa em palavras. Antes que peçamos perdão, Ele já acolheu o nosso coração. As palavras apenas externam o que já está no fundo da alma. No entanto, se assim é, faz-se então necessário. Aí é uma pergunta. Se é assim, se o Pai já me acolheu, já me perdoou, já me recebeu, faz-se necessário que eu vá e peça perdão? Deus já não sabe o que está em meu coração? E aí eu digo para você, não é Deus que precisa da explicitação do meu arrependimento, mas sou eu. Eu preciso me mover do lugar da minha miséria em direção à misericórdia dele. As palavras, as fórmulas de arrependimento, as orações, nunca retratarão totalmente a necessidade de perdão que temos, mas possibilitarão o bálsamo do perdão divino chegar às feridas que o pecado produziu em nosso ser. Portanto, deixe-se mover pelo Espírito Santo ao arrependimento. Coloque-se em movimento de volta, meu irmão, minha irmã. Apresente-se à casa do Pai na pessoa do sacerdote. Há quanto tempo você não se confessa? Você está distante da casa do Pai. Deixe que o Espírito o mova da miséria à misericórdia, a esse encontro cheio de graça, de redenção, de vida. Faça sua confissão e receba o abraço misericordioso de Deus pela absolvição recebida. Meditando com Santo Afonso. E a sabedoria de Santo Afonso de Ligório, doutor da oração, Santo Afonso escreve: quem se vale desta grande arma, diz São Pedro Crisólogo, essa grande arma que é a oração, né? Ele ignora a morte, deixa a terra, entra no céu e vive com Deus. Não cai em pecado, perde o apego das coisas da terra, entra no céu e já nesta vida começa a gozar da presença de Deus. Então, quanto mais nós estivermos em espírito de oração, mais a presença de Deus se fará do contexto em que nós vivermos. Pense nisso. Eleve comigo o seu coração a Deus. Vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça esforçar-me para ser bom. Meu Jesus, misericórdia. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo, com a vossa graça, esforçar-me para ser bom. Meu Jesus, misericórdia. Amém. Procure, portanto, meu irmão, minha irmã, a confissão. Não deixe lá para perto da Páscoa. Vai ficando mais difícil. Quanto mais você adia o seu tempo, vai fazer bem a sua alma, o seu coração, você se confessar. Faça disso um propósito
nesse tempo da quaresma. E olha que nós estamos no meio da quaresma, tá bem? Bem, viva na presença de Deus, você não vai estar nunca sozinho nas suas necessidades. E eu sou o Padre Sérgio, falando direto ao seu coração. Fica na paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você acabou de ouvir pela Rádio Catedral FM Retiro Quaresmal com Padre Sérgio Luiz.